Bênção de Deus estarmos nessa manhã junto com vocês. Daqui a pouquinho mais já vamos estar ministrando a palavra de Deus, recebendo de Deus. Creia, Deus tem mais para a tua vida. Nessa manhã eu quero te convidar para você abrir teu coração para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia nos diz que o que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. A sua vontade, a vontade de Deus. E a Bíblia também diz que é de Deus que vem toda boa dádiva. Então por isso nessa manhã eu quero te convidar. Abra o teu coração, assista conosco daqui a pouquinho mais essa live e você vai estar recebendo de Deus. Aliás, quero já desde agora agradecer a todos que têm participado conosco, mandado mensagem, orando, intercedendo, aqueles também que estão ofertando, dizimando. Aliás, já quero colocar aqui as nossas contas bancárias, porque a Bíblia fala algo muito interessante sobre o ofertar e o dizimar. Quando nós ofertamos a Deus e dizimamos, nós estamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. O ofertar e o dizimar é dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho recebido. E também aqui a minha porção, Senhor, para que o Senhor use conforme a tua vontade. Para que o teu reino cresça ainda mais na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, esse é o objetivo de ofertarmos. É servirmos a Deus com aqueles recursos que Deus já nos deu. Por isso agora você tem aqui as nossas contas bancárias, o Pix, E a Bíblia também diz algo muito interessante. Porque aquele que faz isso com alegria, o ofertar e dizimar, Deus o abençoa ainda mais. Então nesta manhã creia nisso. Deus vai te abençoar ainda mais. Pela palavra dEle, abra o teu coração e receba de Deus. Participe junto conosco. Mas eu quero agora, já nesse instante, nessa abertura, orar contigo, abençoar tua vida. Por isso quero te convidar, feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que podemos estar aqui, para, na tua presença, Senhor, recebermos mais de ti, Senhor. Por isso eu te peço, bom Deus, fala conosco nessa manhã. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um, o que cada um tem enfrentado de lutas, de adversidades, aquele que tem chorado, Deus, aquele que tem te buscado. Senhor, nessa manhã eu te peço, Deus, vem com a tua mão de socorro e toca as vidas, Senhor. Senhor, aquele que chorou essa noite, Deus, essa manhã agora receba de ti o socorro, receba, Senhor, de ti o fortalecimento, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida e creia, Deus tem mais para ti, em nome de Jesus. Consagramos tudo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, aproveite, daqui a pouquinho mais, depois desse louvor, vai vir a palavra de Deus e Deus vai falar contigo, creia nisso. Enquanto isso, você faz ali a sua oferta, nos nossos bancos, o Pix, você vai ser abençoado ainda mais. Creia nisso. Deus tem mais para nós, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amor maior não há.
Paz a todos nessa manhã, estamos em mais um culto da família para abençoar a tua vida. Estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé em Porto Alegre. Bênção de Deus estarmos juntos e podemos compartilhar da sua presença, desse culto maravilhoso, de podermos nos apresentar diante dele e Deus nos receber e Deus ministrar sobre nós. E a sua palavra é fundamental para que nós possamos ter essa comunhão e o Espírito Santo nos lavar, nos regenerar ainda mais, nos transformar. Assim como Cristo nós podemos, através da graça e da unção do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela comunhão da oração, pela comunhão da igreja, sermos transformados de glória em glória. Amém? Vamos orar um instante. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este momento na Tua presença. Nós bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa fé, Tu és a nossa esperança, mas acima de tudo Tu és o nosso Deus. E Tu és o único que tem poder de transformar nossa alma, transformar o nosso corpo, transformar nossas circunstâncias. Tu és o único que tem poder para efetivamente perdoar pecados e nos dar vida eterna. Por isso, nós nos apresentamos diante de Ti com o coração aberto, pedindo que a Tua palavra ministre sobre nós e transforme ainda mais o nosso agir, nosso pensar, nosso falar. Faz tudo isso para a Tua glória, Deus, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, amém e amém. Essa manhã eu quero usar uma pessoa que Deus transformou o seu coração, transformou a sua vida como um todo. Eu quero falar sobre a vida de Paulo e algumas coisas que ele escreveu para nós. Importante porque estamos logo após a Páscoa e na Páscoa se encerra o ministério público de Jesus, vivendo a nossa vida com a nossa carne, mas sendo 100% Deus, 100% homem, nessa união maravilhosa que o próprio Deus Pai arquitetou junto com a Trindade para que viesse a ter a nossa salvação disponível, tivesse a nossa salvação pronta, eficaz, suficiente em Cristo Jesus, no seu próprio Filho. Isso ocorreu. E Jesus morre, ressuscita, e aí inicia-se uma outra fase, onde Jesus Cristo vai assunto aos céus e derrama do seu Espírito. Você vê isso lá em Atos, no capítulo 1, capítulo 2. E aqui em Atos, no final do capítulo 7, um desses jovens que foi transformado pelo Espírito, foi transformado por Jesus, foi acolhido por Deus Pai como filho, está dando testemunho final da sua vida, está pagando o preço por estar pregando o Evangelho e anunciando as verdades de Cristo. E você vê aqui Estevão, e na sequência a gente vai trabalhar bastante sobre Paulo. Atos 7, 54 diz assim: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo, nós sabemos, é um nome hebreu, e Paulo é o grego. Não é que houve uma mudança de nome, na verdade, ele passou a ser conhecido mais no meio grego do que no meio hebreu, porque algo acontece na vida de Paulo que é muito interessante. Aqui nesse momento ele está consentindo na morte. Está ali para dizer: sim, apedrejem Estevão, pois esse está mentindo diante de Deus, mentindo diante do povo, anunciando que esse tal Jesus é filho de Deus, anunciando que esse tal Jesus está glorificado à destra de Deus Pai nos céus.
está blasfemando. E Estevão foi apedrejado porque na sequência ele tinha dado testemunho de que a casa de Israel estava lutando contra Deus, e fazia isso já há muito tempo, e também resistindo ao Espírito Santo, e não querendo reconhecer de jeito nenhum que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era aquele que havia sido enviado por Deus para dar bom testemunho, como nós vimos e observamos no Evangelho todo de João, onde as palavras de Cristo, que ele mesmo disse, testificam que ele tinha comunhão com o Pai, que ele era um com o Pai, que ele era filho do Pai, que ele estava ali para anunciar as verdades do Pai, para revelar o amor do Pai, o perdão de pecados e a vida eterna. Em Atos 8:1, e Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Este era Paulo. Este era o homem que tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. E essa é a característica das pessoas que têm zelo por Deus e não têm entendimento. Elas fazem coisas que são contrárias a Deus e acham que estão certas. E aqui, Paulo estava fazendo o quê? Ele estava basicamente perseguindo pessoas que estavam anunciando Jesus Cristo, o perdão de pecados e a salvação e a vida eterna. Paulo estava os maltratando e até, como Estevão, matando. Então Paulo não passava de um assassino se justificando por suas próprias ideias e por suas próprias palavras e estar a serviço de Deus. E aqui era uma situação bastante complicada, pois não havia nem mesmo justificativa na lei do Antigo Testamento para que você matasse outra pessoa simplesmente porque ela não concordasse contigo, inclusive nas questões de fé. Você deveria se afastar dessa pessoa, você deveria rejeitar a pessoa, até por base da lei, mas não matá-la. Mas aqui eles colocavam a pena capital e perseguição e sofrimento sobre aqueles que estavam anunciando Jesus, e esse era o coração zeloso de Paulo, mas sem nenhum entendimento do que estava fazendo. Atos 9, começa assim no versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, isso quer dizer que ele tornou o objetivo da vida dele, então, respirando ameaças, isso é, o respirar dele, a vida dele, o objetivo dele passou a ser morte contra os discípulos do Senhor. Ele focou a sua atenção, focou inteiramente a sua vida a se dedicar a isso. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu as cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Por que caminho? Por que não fala cristãos? Porque os discípulos do Senhor naquele momento ainda não eram reconhecidos como cristãos, mas sim aqueles que ensinavam o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus para chegar em Deus Pai, os que ensinavam o perdão de pecados em Jesus Cristo para conhecer a Deus Pai, e os que ensinavam que em Cristo, os pecados perdoados, você tinha comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo, e você tinha vida eterna. Era contra esses que Paulo respirava e destilava esse ódio tremendo. Volto a dizer, na cabeça dele, zelando pelas coisas de Deus. Mas veja, ódio e amor são duas coisas completamente incompatíveis. A filosofia deste mundo diz que ódio e amor são opostos do mesmo tipo de coisa. Não, absolutamente errado do ponto de vista bíblico, pois amor é a expressão máxima da revelação de Deus dada pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo é derramado em nosso coração e revela o amor do Pai, e tira de nós o ódio, desarma o nosso coração. Por isso que quando a pessoa é muito zelosa e muito
das coisas de Deus e não tem entendimento, ela acaba mais sendo um instrumento de ferimento do que um instrumento de cura. Mais acaba sendo um instrumento de guerra do que um instrumento de pacificação. Mais acaba sendo um instrumento em que machuca as outras pessoas do que aquele que realmente cura aquelas feridas. Por isso, é necessário que algo aconteça de forma sobrenatural no ser humano e essa salvação seja implementada. No versículo 3, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Se há algo maravilhoso na nossa vida, é quando Jesus se revela a nós. Para algumas pessoas é dramático, como aqui em Paulo, né? Jesus aparece para ele e de forma dramática ele cai por terra. Nós vamos ver na sequência que ele fica cego por um tempo em virtude desse momento. E mais do que isso, ele não só cai por terra e Jesus se revela e diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, e aqui você tem o sentido da igreja bem colocado, pois Paulo não estava na sua cabeça perseguindo igreja e nem estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo pessoas que estavam erradas, falando coisas absurdas a respeito de Deus, a respeito até de um filho de Deus, a respeito de uma pessoa que morreu, que ressuscitou, uma pessoa que perdoa pecados, que dava vida eterna. Era contra esses que Paulo estava lutando, destilando, respirando ameaça de morte. Mas Jesus se coloca, e aí você tem que entender hoje qual é a posição de Cristo em relação a nós, qual é a posição de Cristo em relação à nossa vida. Jesus se coloca na frente de Paulo e diz: eu sou aquele que você persegue. Eu sou aquele que você está respirando morte. Eu sou aquele que você está contra. Jesus se posiciona na frente e nos coloca para trás dele e nos protege em toda e qualquer circunstância e em todo e qualquer momento. Pois aqui ele não está mais Jesus, aquele que viveu no seu ministério. Aqui ele está Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, glorificado, assentado à destra do Pai, com poder sobre céu e terra e com uma autoridade sobre céu e terra para perdão de pecados, para interferir no tempo e interferir nas circunstâncias das pessoas. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. No versículo 10 em diante, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Veja a posição de Ananias. Saulo, irmão. Esse, há instantes, 3 dias antes, estava indo a Damasco para prender e matar. Este matou Estevão.
Este perseguiu vários outros e matou vários outros. Este, porque teve um encontro com Cristo. E Ananias, porque teve um encontro com Cristo. Ananias, porque teve uma transformação, uma revelação de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, perdão de pecados e vida eterna. Este Saulo, agora está passando pelo mesmo processo. Ananias até argumenta com Jesus e diz: Senhor, mas esse homem é o que está nos perseguindo, é o que está nos devastando. E Jesus olha para ele e fala: não, eu escolhi ele. Eu quero ele. Eu amei ele. E eu pretendo usá-lo para anunciar o meu evangelho, a minha pessoa, aos gentios e a reis. Quero usar este homem. Ele também vai saber quanto importa sofrer, porque ele vai passar por outro lado. E do outro lado, ele vai ver resplandecer sobre ele a minha glória e o meu amor, mas também vai ver o mundo que me odiou também odiar a ele. E aqui Ananias chega, no versículo 17, então foi Ananias entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se, foi batizado, depois de comer sentiu-se fortalecido. O que aconteceu na sequência? O que acontece com todo aquele que nasce de novo? Todo aquele que é arrancado e desarraigado desse mundo perverso e plantado e alicerçado e enraizado no reino do Filho de Deus, no amor de Deus. Todo aquele que sai da lei do pecado e da morte e cai na lei do Espírito da vida. O que aconteceu com este homem? Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com todos nós? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Nós poderíamos no passado até ter algum zelo por Deus, mas sem nenhum entendimento. Nós poderíamos ser homens e mulheres de raiva, de ódio e de justiça própria. Homens e mulheres movidos por uma sede de vingança e de ódio e de passar por cima dos outros. Movidos com todas as sortes de coisas ruins no coração, mas sendo justificados em si mesmos porque pensávamos que estávamos certos. Esse era Saulo e assim também todos nós éramos assim. Leia em Efésios capítulo 2, você vai perceber quem nós éramos. Escravos dos pensamentos, escravos do pecado, escravos desse mundo, escravos do ódio, escravos do diabo. Mas o que aconteceu com Paulo? É o mesmo que acontece conosco. Só que ele, por ser apóstolo, de uma forma maravilhosa, face a face. Nós também, de uma forma maravilhosa, quando o Espírito Santo traz sobre nós a pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo traz sobre nós a revelação de Cristo, vem a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus e ela acolhe no nosso coração, o Espírito Santo a implanta e nos convence do pecado, do juízo, da justiça e rebenta em nós, quebra em nós o nosso coração, destrói em nós a nossa vida, o nosso passado e faz tudo novo. Louvado seja Deus pela salvação, louvado seja Deus pelo perdão de pecados em Cristo Jesus, louvado seja Deus pela regeneração da nossa alma e comunhão com Deus, louvado seja Deus porque a sua ressurreição que aconteceu, agora celebramos, é viva e poderosa e eficaz por toda a eternidade. E na sequência, Paulo desenvolve seu ministério e aqui em Romanos, no capítulo 1, ele está escrevendo uma carta à igreja que está em Roma. E ele escreve o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
aquele que no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, nós. A carta é direcionada para o pessoal de Roma, para os irmãos de Roma, as irmãs de Roma, para a igreja de Roma, mas ela não é exclusiva para eles, ela transcende aquele momento temporal, ela nos alcança nos dias de hoje, e ela é viva e poderosa para nós. E aqui você vai estar vendo um homem que, de perseguidor da igreja, vai escrever no versículo 16, pois não me envergonho do evangelho. De assassino de cristãos, ele escreve, não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo não vive pelas circunstâncias, o justo não vive pelo seu passado, o justo não vive pelo que errou no passado, nem pelos seus pecados do passado, o justo vive pela transformação gloriosa em que Cristo veio sobre ele e anulou e perdoou e aniquilou o nosso passado e o nosso pecado, e passamos a ter um novo e vivo caminho para a frente, andamos na presença de Deus agora, como filhos de Deus. Se odiávamos no passado, não odiamos mais no presente, pois o amor de Deus nos constrange, porque Cristo morreu por nós na cruz. Veja, Paulo vai escrever, nós vamos ler daqui a pouco, ele não recebeu um evangelho de mão de homens, mas ele viu a Cristo glorificado. Ele é uma etapa adiante dos apóstolos. Os apóstolos, eles todos, os 11, porque Judas se perdeu e foi ao seu destino e morada eterna no inferno, os 11 estavam ali com Cristo e viram todo o seu ministério. Paulo não acompanhou o ministério de Cristo, mas ele viu Cristo glorificado, ele já viu Jesus da mesma forma como nós vamos ver. Nós vamos ver Cristo glorificado, nós não vamos ver Jesus Cristo como um mero homem, como as pessoas pensavam, que andava e que tinha necessidade. Não, ele é o corpo glorificado que nós vamos receber, ele é Deus, nós vamos ver ele face a face, Deus. E é por isso que Paulo escreve, não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque no passado, se eu lembrar de coisas que eu me envergonho, que eu fiz, o evangelho é o poder de Deus, pois perdoou os meus pecados. De perseguidor a pregador. De um homem que respirava morte e ódio, a um homem que destilava sabedoria, amor e paz. De um homem que estava preparado para perseguir, machucar e matar, para um homem que estava preparado para aconselhar, para ajudar e para anunciar as verdades de Deus. Ele também escreve, João, em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja o que esse homem está escrevendo. Esse homem, ele recebeu da parte de Cristo a sua revelação, o seu perdão de pecados, mesmo sendo perseguidor de Cristo, mesmo sendo assassino de pessoas, ele recebe o perdão. E o que acontece com ele basicamente é que ele passa agora a fazer exatamente aquilo que Jesus disse, que ele era um instrumento escolhido para anunciar as verdades aos gentios em Roma, já está em Roma, diante de reis. Ele fez isso em várias situações, pessoas que reinavam, que tinham um poder sobre a sociedade, ele anunciou sobre Félix e vários outros. Mas a questão fundamental aqui dele é que Jesus disse que ele também vai padecer por causa desse evangelho, e Paulo coloca que ele se gloriava nas tribulações.
Nas dificuldades da vida, ele se alegrava, pois é nessa alegria incessante no coração dele de estar salvo, de estar em Cristo, mesmo nas tribulações, ele via que esse momento difícil renderia glória a Deus na vida dele. Porque a esperança da vida eterna e sabermos pelo fato do Espírito Santo testificar que somos filhos de Deus, isso não tinha sentido mais para Paulo de derrota, esse sentido de vitória. Romanos 8:1, Paulo escreve: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Melhor ele do que ninguém para escrever um texto como esse, pois não existe mais condenação mesmo, pois em Cristo, mesmo ele, no passado, tendo sido assassino, agora perdoado em Cristo, ele escreve algo: não existe mais condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. É suficiente crer em Cristo. Lá em Gálatas, a história de Paulo e as coisas que Deus fez com Paulo são sensacionais. Gálatas no capítulo 1, Paulo escreve: Paulo, apóstolo, versículo 1. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Óbvio. Como Paulo recebeu o evangelho? Indo a Damasco. No meio da estrada, Jesus apareceu a ele. Jesus se revelou a ele. Jesus conversou com ele. O Espírito Santo trabalhou o coração de Paulo, que é o que acontece com todos nós. Aqui, obviamente, com uma obra específica para ser apóstolo, mas em cada um de nós para sermos cristãos, para sermos obreiros, para sermos diáconos, para sermos pastores. Em todos nós, o Espírito Santo está trabalhando em algo. Para sermos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Independente da função que você tenha, nós somos membros do corpo de Cristo. E devemos glorificar a Jesus Cristo com a nossa vida. Portanto, nós não podemos manter resquícios do nosso passado, ou atitudes do passado, ou jeitos do passado, ou manias do passado, estando em Cristo, pois existe um abismo entre o nosso passado e o nosso presente, é uma posição completamente nova. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados no passado, agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a velha vida não tem mais lugar com a nova vida. A não ser que, e esse é um questionamento que você tem que fazer diante de Deus, se você ainda, como você vê a vida de Paulo, que destilava e respirava morte e ódio, passou depois a respirar e destilar amor, compaixão, evangelho, paz, consolo, ajuda. Existe um abismo gigantesco entre ódio e amor. E esse abismo só é transposto quando Cristo te pega aqui do ódio e te planta no amor. Se você ainda tem uma respiração com coisas ruins, isso é, se você ainda vive brigando, irado, fazendo coisas que não deve diante de Deus, você tem que fazer um exame profundo da tua vida para ver se você verdadeiramente nasceu de novo. Pois não é obra humana nascer de novo, você não consegue mudar a tua vida, o Espírito Santo tem que implantar, e aí é um momento de clamor para que o Espírito Santo te revele verdadeiramente Cristo, rompa cadeias, quebre grilhões no teu coração e você seja feito completamente novo em Cristo. Pois Ananias chegou para Jesus e disse: Senhor, este homem veio aqui para nos matar. E Jesus disse: ele eu escolhi, ele eu vou mudar. Ele eu vou implantar meu espírito. Ele eu vou fazer agir conforme eu penso que deve ser um homem agir. Para anunciar meu evangelho, ele vai diante de reis, ele vai diante dos gentios, ele vai proclamar a minha vida, o meu evangelho. E esse é o sentido. Aquele que está em Cristo, foi escolhido em Cristo para uma nova vida. Uma vida onde você passa a obedecer a Deus dia após dia. Como Jesus Cristo mesmo disse: quer vir após mim, venha, tome a cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Versículo 11, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem fui ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo.
Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus, e muita gente hoje fala mal da igreja. Muita gente hoje não entende que quando você fala mal da igreja, você fala mal do corpo de Cristo, você está indo contra Cristo, você está perseguindo Cristo, assim como Paulo fazia. Vou ler de novo 13. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por isso, ser zeloso de tradição dos pais não te aproxima de Deus. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, que escreveu a carta de Tiago ali da igreja. Você tem uma carta de Tiago escrita logo aqui, antes de Hebreus. Ouviram somente dizer, aquele que antes perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que Paulo tem a nos ensinar nos dias de hoje, e o que Paulo tem a nos dizer nos dias de hoje? Basicamente, o que eu quero dizer está no versículo 19 e no versículo 20 e no versículo 21 de Gálatas capítulo 2. Que diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo mesmo dá testemunho, dizendo de si mesmo, que era extremamente zeloso das tradições do pai, dos seus pais, e que na sua nação ele levava vantagem sobre muitos da idade dele na sua determinação e no seu cumprimento do judaísmo das leis de Deus. Ele literalmente coloca que isto tudo não tem valor algum diante de Deus. Porque nada e por nada disso alcançou o amor de Deus e o perdão dos seus pecados. Mas foi alcançado por Deus e revelado Jesus Cristo sobre ele para perdão de pecados, vida eterna e também para ser alicerçado pelo Espírito Santo para ser usado como um instrumento na presença de Deus diante dos homens e diante das mulheres. Mas o que realmente sintetiza o que Paulo viveu e o que nós devemos viver no dia de hoje? Logo, já não vivo eu. Estou crucificado com Cristo. E esse viver que tenho agora na carne, no nosso dia a dia, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos tristes, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim numa cruz, que nós celebramos no final de semana passado, aonde Cristo se entregou por nós numa cruz e fez uma obra definitiva, rasgando o véu, e nos aproximamos de Deus dessa forma para que Deus possa viver em nós e o seu Espírito nos conduzir à verdade, e o seu Espírito nos consolar o coração, e o seu Espírito fazer milagres em nós, transformando completamente a nossa forma de pensar, de agir e de sentir, nos fazendo viver uma vida na carne, mas não sob o domínio da carne e do pecado, mas fazendo-nos viver uma vida para o inteiro agrado de Deus.
Semana que vem nós vamos falar sobre viver uma vida do mundo com ideias cristãs. Ou viver uma vida cristã no mundo. É um abismo. É completamente diferente. E a base é exatamente essa. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isto é, o meu passado, aquilo que eu recebi de herança dos meus pais, aquilo que eu recebi de herança deste mundo, aquilo que eu recebi de herança do pecado, aquilo que o diabo me influenciou, tudo isso está cravado na cruz. E isso agora é tudo passado, pois morreu na cruz. Agora eu estou ressurreto com Cristo, vivo para glorificar a Deus, na graça e na unção do Espírito Santo, na palavra de Deus e debaixo da fé. E como Paulo mesmo escreve, você vê aqui em Gálatas, no capítulo 5, uma fé que se move, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa é a vida que nos está proposta na ressurreição, em um Cristo glorificado que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A vida que nos está proposta é exatamente essa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Reconhecendo o seu amor por mim, e reconhecendo o fato dele ter morrido por mim na cruz. Pago o preço pelos meus pecados, para que no dia de hoje, em 2021, em meio a uma pandemia, nós pudéssemos levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus por tão grande salvação, por tão grande misericórdia, por tão grande obra. Levantarmos as mãos aos céus e dizermos para Deus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas também dissermos: Senhor, no tempo de vida que Tu nos dá, queremos glorificar o Teu santo nome na face da terra, em toda e qualquer circunstância, pois o justo vive pela fé, não pelo que pensa, não pelo que sente, não pelo que vê ou pelo que ouve, mas debaixo da autoridade da palavra de Deus e pela fé em Cristo. Por isso, fortaleça teu coração nessa manhã. Se existem coisas para ajustar, ajuste-as com Deus. Faça o exame da tua vida com Deus. Te posicione e te humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no devido tempo te exaltará. Confie inteiramente na palavra de Deus. Ela é infalível. Ela não volta atrás. Ela é a mesma ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo ressuscitou. Assim como transforma a vida de Paulo, transforma a nossa vida. E o que fez com Paulo pode fazer coisas conosco também. E nós temos que estar atentos e clamando ao Espírito Santo. E dizendo a Ele: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a Tua vontade. Dá-me um coração igual ao Teu. Me ajuda nas minhas dificuldades. Supre as minhas carências. Tem um texto também que Paulo, uma hora, está abatido, está em grande dificuldade, está com ansiedade, está com medo. E Jesus coloca a mão sobre Paulo e diz: Paulo, guarde uma coisa. A minha graça te basta. Minha graça é suficiente, Paulo. Eu venci o mundo. Você vai vencer. Pois eu conduzo a tua vida. E esse está o ponto. Paulo entendeu de que no passado ele conduzia a sua vida do jeito que pensava e do jeito que queria. Mas na verdade Deus estava preparando ele para que ele realmente fizesse a inteira e completa vontade de Deus. Essa manhã, alegre teu coração, pois o Espírito Santo está sobre nós. Eu quero orar por ti agora, para que possamos nos alegrar cada vez mais com a salvação que Deus nos dá, com o perdão de pecados que Deus nos dá, com a ressurreição que Ele nos dá, com a vida eterna que Ele nos dá, com o arrancar do pecado e da morte e nos plantar no reino de vida e paz. Uma palavra maravilhosa que devemos cultivar no nosso coração
todos os dias, pois é verdadeira comida e verdadeira bebida. Pai, nessa manhã nós abençoamos cada um que nos assiste. Que a graça e a unção do Teu Espírito, Senhor, caia em cada vida e inunde os corações. E quebre cadeias e rompa grilhões, pois nós declaramos o diabo e seus demônios derrotados e eles não têm mais poder enquanto o Evangelho é anunciado e o nome de Cristo é proclamado. A ressurreição é a nossa vida e a vida está sobre as pessoas e nós repreendemos toda a artimanha do diabo, tudo que prende, que ata em oculto e escondido, tudo aquilo que bloqueia a mente das pessoas, que isso caia por terra, em o nome de Jesus. O que nós te pedimos, Deus, na tua presença, é que tu conforte com o teu Espírito e que tu te revele ainda mais, Senhor, como tu fizeste a Paulo e tu fizeste a todos nós. Que haja paz nos corações e conforto no teu Espírito e na tua palavra, confiança e fé. Pois tu não volta atrás e aqueles que Deus Pai te dá, tu não perde nenhum deles. Muito obrigado, Senhor, porque estamos debaixo da tua autoridade. Muito obrigado, Senhor, porque estamos debaixo do teu amor. Muito obrigado, Pai, por ter revelado isso a nós. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu habita em nós e nos conduz dia após dia. Por isso nós abençoamos a tua casa e a tua família. Abençoamos teu trabalho. Abençoamos teu casamento, teus filhos, teus netos. Abençoamos em nome de Jesus Cristo. E a bênção que é dada em Cristo, ela não volta atrás. Ela permanece e produz fruto para a glória de Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Siga acompanhando nas mídias todas as atividades da Igreja Evangélica Encontros de Fé. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Compartilhe também as pregações, os vídeos, os programas. Tudo é feito para abençoar a tua vida, para evangelizar aquele que necessita conhecer a Cristo e para edificar aquele que já é parte do corpo de Cristo. Paz a todos nessa manhã. Tão grandioso